Fala pessoal, eu sou o Em Casa e eu estou aqui em casa hoje para continuar com vocês o projeto da Dashboard Covid Brasil. Hoje nós iremos fazer com que o usuário consiga alterar o tema da página entre Light e Dark e fazer com que o menu seja exibido ou ocultado quando o usuário clicar no toggle. Então já deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série e para fortalecer a produção de conteúdo dev no Brasil. Sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então pessoal, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto. A única coisa que falta é eu ativar o meu Live Server. Eu vou clicar aqui embaixo, Live Server ativado. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o nosso arquivo de scripts. Então eu vou vir aqui, eu vou dar um Ctrl B para poder abrir essa seção aqui. Vou clicar em JS e aqui dentro eu tenho esse arquivo scripts.js. Eu vou dar 2 cliques aqui para ele abrir, vou dar um Ctrl B para aquela área poder fechar de novo. Dentro desse arquivo scripts.js a gente já tem o pontapé inicial do nosso projeto. Essas linhas aqui, indo da 1 até a 15, elas contêm as referências de alguns dos elementos HTML que criamos até aqui. É considerado uma boa prática selecionar elementos HTML apenas uma vez no código, ao invés de fazermos isso toda vez que precisarmos trabalhar com aquele elemento, por questão de performance. O objeto data que eu tenho aqui embaixo, ele contém as variáveis globais do nosso projeto, e o objeto charts ele vai armazenar os gráficos da nossa dashboard. Os códigos que vêm aqui depois são apenas esqueletos das funções que a gente vai implementar até o fim desse projeto. Cada uma delas será explicada no seu devido momento. Então vamos começar criando o sistema de Dark Mode da nossa dashboard. Eu vou vir aqui dentro do Add Event Listener da propriedade Switch aqui do nosso objeto Elements e vou começar dizendo que toda vez quando esse switch aqui ele for clicado, eu vou alterar o atributo DataTheme. Se você lembrar aqui no index.html, é esse atributo aqui que eu expliquei para vocês lá na primeira aula. Se você não se lembra, esses atributos data eles são usados para armazenar dados personalizados para a página ou aplicativo, nos dando a capacidade de incorporar atributos de dados personalizados em todos os elementos HTML. Esses dados personalizados eles podem então ser usados no JavaScript da página para criar interações e experiências sem precisar de algum tipo de chamada AJAX ou consulta de banco de dados do lado do servidor. Esses atributos data eles precisam de duas coisas. A primeira é o nome do atributo, que eu poderia colocar aqui, por exemplo, cidade. E a segunda é o valor desse atributo, por exemplo, BH. Lembrando que o nome do atributo ele não deve conter letras maiúsculas e deve ter pelo menos um caractere depois desse prefixo data traço. No nosso caso aqui, a gente criou um atributo data com o nome sim, e dentro dele eu tenho o valor light. A primeira coisa que a gente vai fazer agora é alterar a posição desse interruptor quando o usuário clica no nosso toggle. Para isso, eu vou vir aqui e vou acessar dentro do objeto Elements o meu switch track e eu vou adicionar ou remover o modificador switch track dark. Se você vier aqui no seu CSS, você vai ver que nas aulas passadas a gente tinha criado esse modificador aqui, que ele vai ser o responsável por mover o nosso interruptor. Eu estou utilizando aqui no JavaScript o método toggle, que ele adiciona ou remove uma classe de um elemento. Se essa classe ela já tiver sido adicionada, ele vai remover ela. Se ela não tiver sido adicionada, ele adiciona ela. Quando eu der Ctrl S aqui e eu clicar aqui no meu switch, você vai ver que o nosso interruptor ele já está movendo de um lado para o outro.
Agora o que eu preciso é alterar o tema da nossa página. Como que eu faço isso? Eu vou alterar o valor do atributo DataTeam. Então eu vou vir aqui embaixo, eu vou colocar Document. Dentro de Document eu vou acessar a propriedade Document Element. Essa propriedade Document Element ela armazena uma referência para a tag HTML do nosso documento. Então isso aqui é a mesma coisa de eu estar acessando essa tag HTML. Se você vier aqui no index.html, você vai ver que o nosso atributo ele está na tag HTML. E aqui dentro eu vou utilizar o método setAttribute. Qual que é o atributo que eu quero alterar o valor? DataTeam. Qual que é o valor que eu quero que ele tenha agora? Dark. Quando eu vier aqui e der um Ctrl S e clicar no Switch, você vai ver que a nossa página ela já altera do tema Light para o tema Dark. Duas coisas que é importante você lembrar aqui. A primeira, por que essa transição ela foi suave? Porque durante todo o tempo ali que a gente estava criando as nossas regras, toda vez que eu utilizava uma variável que ela ia ser alterada quando o tema alternasse entre light e dark, eu adicionava a propriedade transition com o valor transition. A gente fez isso desde o início do nosso projeto. E a segunda coisa é, o CSS ele permite que você selecione elementos com base no valor de atributos. Então o que eu estou fazendo aqui é dizer que toda vez que o atributo DataTeam ele tiver o valor light, essas variáveis aqui elas terão esses valores, e toda vez que o atributo DataTeam ele tiver o valor dark, essas variáveis aqui elas terão esses valores. Só que a gente tem um problema para poder resolver. Quando eu clico aqui para poder voltar para o tema light, você vai ver que ele não está voltando. Então eu preciso de um jeito de eu saber qual que é o tema atual do usuário. Esse método toggle que a gente utilizou aqui, ele retorna true quando a classe ela é adicionada e false quando ela é removida. Então eu vou utilizar essa informação para eu poder saber o tema atual do usuário. Porque lembrando que quando esse modificador aqui ele é adicionado, o interruptor move aqui para a Lua. Quando ele é removido, o interruptor move para o Sol. Então eu vou pegar o valor de retorno aqui desse método e vou armazenar ele dentro da constante isDark. Se eu der um Ctrl S aqui, fizer um console.log isDark, dei um Ctrl S aqui, vou dar um F12 aqui para ele poder abrir o console para mim, você vai ver que quando eu clico aqui e ele move o interruptor para a Lua, ele retorna true, porque esse modificador ele foi adicionado. Quando eu clico de novo e ele move o interruptor aqui para o Sol, ele retorna false, que é porque o modificador foi removido. Tendo essa informação em mãos agora, o que eu preciso fazer é, quando o valor de isDark for true, eu altero o valor do atributo DataTeam para dark. Quando o valor de isDark for false, eu altero o valor do atributo DataTeam para light. Então só vou vir aqui, vou colocar um if isDark e aqui eu vou colocar um else, só que alterando esse valor aqui de dark para light. Eu vou dar um Ctrl S. Agora você vai ver que quando eu clico aqui, ó, ele já está alterando o tema da página. Agora a gente precisa fazer com que o nosso menu aqui de seleção de estados ele apareça ou desapareça quando o usuário clicar. Então eu vou vir aqui dentro do Add Event Listener da propriedade State Select Toggle. Lembrando que, se você não sabe o que está dentro de State Select Toggle, é só você vir aqui em cima, você tem aqui qual que é o elemento que o State Select Toggle
está armazenando. No nosso caso aqui é o bloco StateSelectTable. Qual que é o bloco StateSelectTable? Se você vier aqui no seu index.html, você consegue ver aqui, ó, que é toda essa região do nosso menu. Então o que eu preciso fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é que quando o usuário clicar no StateSelectTable, eu vou rotacionar esse ícone aqui da setinha. Como que eu faço isso? Se você for lá no nosso arquivo styles.css, você vai ver que a gente criou um modificador nas aulas passadas, que quando esse modificador ele é adicionado no elemento StateSelectTable icon, ele rotaciona esse elemento. Então a única coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui dentro dessa área e vou dizer que quando o nosso bloco StateSelectTable ele é clicado, o elemento SelectTable icon ele deve ter o modificador StateSelectTable icon rotate adicionado ou removido. Lembrando mais uma vez, o método toggle, quando a classe ela já está adicionada no elemento, ele vai remover essa classe. Se ele ver que essa classe ela não está no elemento, ele adiciona essa classe. Então vou dar um Ctrl S aqui e você vai ver que quando eu clico aqui, ele rotaciona o ícone. Se eu clicar de novo, ele rotaciona mais uma vez o nosso ícone. Agora a única coisa que eu preciso é exibir o menu. Como que eu vou exibir esse menu? Se você vier aqui no seu styles.css, você vai ver que a gente tinha criado também um modificador para poder mostrar o menu. Quando a gente adiciona esse modificador StateSelectListShow no bloco StateSelectList, ele altera as propriedades aqui, fazendo com que o menu ele apareça e ele se movimente um pouco. Então a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui e acessar esse menu, que ele está dentro aqui, ó, da propriedade SelectList. Você tem aqui, ó, StateSelectList. Se você olhar aqui no styles.css, StateSelectList. Se você olhar aqui no HTML, ó, você vai ver que o nosso menu também é o StateSelectList. Eu imagino que isso deixe claro aí na sua cabeça como que o HTML, o CSS e o JavaScript eles estão se relacionando aqui na construção dessas funcionalidades do nosso projeto. Então eu só venho aqui, ó, eu vou acessar a propriedade StateSelectList, utilizando mais uma vez o método toggle, só que dessa vez para adicionar no meu bloco StateSelectList o modificador StateSelectList.show. Quando eu der um Ctrl S aqui e eu clicar no menu, você vai ver que ele já está aparecendo aqui e o ícone rotacionando. Se eu clico uma vez, ele aparece. Se eu clico de novo, ele desaparece. Quando eu coloco em Dark Mode, ele aparece com as cores modificadas. Com isso, pessoal, nós finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer com que quando o usuário clicar aqui em um dos estados, ele apareça aqui em cima e que o usuário seja capaz de filtrar essa lista de estados. Quando ele começar a digitar aqui o nome de um estado, a lista ela vai sendo filtrada para exibir só os estados que batem com o que o usuário digitou. Chegamos em mais um para casa do nosso projeto Covid Brasil. Deixo mais uma vez o meu convite para que você se torne membro do clube do canal, tendo acesso a e-books, layouts no Figma e códigos-fonte de todos os projetos do canal. Só clicar no primeiro link na descrição ou no comentário fixado. O para casa dessa semana é o seguinte: cite ao menos um exemplo de situação onde você acha que o uso de atributos data seria interessante para resolver o problema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, então já deixa o like para ajudar o canal a ganhar relevância. Quer apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a materiais extras como e-books, códigos-fonte, layouts no Figma e projetos exclusivos?
clique no primeiro link da descrição e entre para o meu clube de membros. Compartilhe favoritas, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe aqui nos comentários o que você quiser saber. Tudo de melhor, se cuidem e tamo junto.